chegou aquela hora do quadro tão esperado das terças-feiras, o quadro Meu INSS, que está no ar. Muito bem, e o nosso quadro INSS de hoje vai trazer um assunto muito importante. Nosso assunto hoje é sobre pensão por morte. Pairam muitas dúvidas, muitas pessoas ficam com dúvidas em relação a essa situação. Nós vamos agora direto com o nosso amigo Marcelo Lima, que está agora via live, lá também no seu escritório, para nos trazer informações importantes sobre esse tema que é tão polêmico, né? E tão importante. Marcelo Lima, mais uma vez você, boa tarde. Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham aqui o fenômeno, né? Fica alerta. Nesse caso, realmente um tema que, infelizmente, a gente tem que falar, porque é um seguro, na verdade. Esse seguro vai dar a garantia para os dependentes receberem, né, o benefício. É importante falar que esse benefício, na verdade, é garantido aos dependentes, desde que o segurado esteja contribuindo, esteja, na verdade, também na qualidade de segurado. Tivemos um aumento, infelizmente, Wilson, no pedido de concessão desse benefício no último trimestre de quase 45%. É uma coisa realmente, quase 195 mil novos pedidos só no primeiro trimestre de 2021. Em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, um acréscimo de 45%, né? E olha que eu não estou colocando essa condição pelo número de óbitos ocorridos em razão dessa condição. São aqueles que, teoricamente, têm, né? Se faz o requerimento, é porque, teoricamente, entende que aquela pessoa que faleceu, né, tinha direito a deixar benefício para os seus dependentes. Que os dependentes são, justamente, na primeira classe, você tem esposa, esposo, companheiro, companheira, inclusive do mesmo sexo, e os filhos. Na segunda classe, Wilson, você tem os pais. Na terceira classe, os irmãos menores de 21, maiores inválidos, enfim, mas e segue essa condição. É importante explicar, né, que numa situação em que você tenha na mesma casa, de repente está lá o casal, mas a sogra mora junto e o cunhado também, né? Se falecer, nesse caso, não vai ficar dividido para os três, vai ficar apenas para a esposa ou para o esposo. Não fica, na verdade, nem para os pais, nem para os irmãos, desde que você tenha uma classe, ou seja, uma classe anula a outra. Se tiver da primeira classe, esposo, esposo, companheiro, companheira, e os filhos, os pais não recebem. Dando pais aos irmãos, os irmãos não recebem, só os pais. Então, cada classe, por isso que é importante falar dos dependentes, para que as pessoas entendam essa sequência, né? Então, é muito importante e é um benefício que você tem, um dos dois benefícios possíveis para os dependentes. O outro é o auxílio reclusão, Wilson. Perfeito, muito bem, meu querido Marcelo Lima. Vamos então às perguntas dos nossos queridos telespectadores, estão prontinhos e sedentos para saber aí as suas respostas. Muito bem. A Eliane Evaristo, ela mandou via WhatsApp aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta no 3023 7590 e ela pergunta o seguinte: Marcelo, pedi a pensão pós-morte do meu esposo e foi negada. Fui na agência para pegar a carta e disseram que seria pelo app Meu INSS, mas não consigo imprimir. Como eu faço? Pois não, nesse caso, ela tem que pegar essa carta de concessão, né? Ela pode baixar no aplicativo Meu INSS, essa carta em que foi do indeferimento, e também, isso é uma dica, já que ela vai pegar, ela precisa de tudo, ela pode pegar o processo completo. Se ela entrar no aplicativo, ela vai ter, tem um ícone, né? Um desenho de uma lupa, que ela pode clicar para ver o processo, ou do próprio processo, aquele arquivo em PDF. Se ela clicar, ela baixa o processo completo, inclusive com esse deferimento. Aí ela pode, inclusive, dar entrada no recurso ou tomar a providência que ela achar melhor. Muito bem, respondido então para a dona Eliane. Vamos lá então a segunda pergunta aqui no nosso telão. Quem é que faz a pergunta para você? É a Sueli Fernandes, também mandou pelo nosso WhatsApp aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta no 3023 7590. Ela fala o seguinte: Marcelo, minha mãe é LOAS e meu pai era aposentado pelo INSS. Ele faleceu tem 8 meses. Ela tem direito a esse benefício? Bom, nesse caso, só se, né, o benefício dela tenha sido judicial, ela provar essa condição. Mas geralmente, olha só, não tem como ficar, porque o benefício BPC-LOAS não gera direito à pensão. É um benefício assistencial. Agora vamos lá, ela tinha o BPC-LOAS e ele era aposentado, os dois eram casados, enfim. Se ela pedir a pensão, ela tem que ter muito cuidado, porque se a comprovação dos últimos 2 anos que ela vai ter que fazer, né, uma vez que esse benefício até um determinado período não podia ser acumulado na mesma residência. Então, nessa circunstância, ela pode ter o benefício e depois ter que devolver os últimos 2 anos à Previdência. Então é muito cuidado que ela pode trocar 6 por meia dúzia. Às vezes só pela diferença do 13º, Wilson, não vale a pena ela entrar, por exemplo, para pedir a pensão.
Então, é caso a caso. Eu aconselho que antes dela pedir o benefício, ela verifique se vai ser viável para ela, que ela não se enquadra nessa regra, por exemplo, de devolver os últimos 2 anos que ela recebeu, que teoricamente não deveria ter recebido o BPC-Loas junto com a aposentadoria na mesma casa. Hoje a regra mudou, né? Isso são as regras mais antigas, né? Então, a partir de agora, as regras mudaram e é possível sim você ter na mesma casa, por exemplo, alguém que tem o BPC-Loas e alguém que tem um salário mínimo. Mas até o ano passado isso não era possível. Perfeito, Marcelão, boa explicação. Então vamos para a terceira pergunta então dos nossos telespectadores, aqui no nosso telão. Nós temos a terceira pergunta, já aqui conosco tem a Joana Medeiros, também mandou através do nosso WhatsApp aqui do Fenômeno Fica Alerta. Sou pensionista, Marcelo, há 5 anos. Se eu casar novamente, eu posso perder a pensão? É uma pergunta comum quando a gente fala sobre esse tema, né? Ela vai perder a solteirice dela, mas a pensão não. Ela vai continuar recebendo a pensão, que não vai poder acumular se for do mesmo regime, né, Wilson? Então não há nenhum prejuízo. Como foi há 5 anos e não foi depois de 91, e é uma dica para todas as pessoas, nesse caso específico, não perde, a pensão não é cessada. Se a pessoa tiver até os dois, se for aposentado e pensionista, casou, recebe da mesma forma as duas. Então não há essa condição de perder, né? Fiquem tranquilos e tranquilas quanto a isso. Então o casamento está liberado, viu, Wilson? Importante, muito bem, o amor está no ar, muito bem. Olha, vamos agora para outra pergunta aqui, que mandaram aqui para a gente via WhatsApp, também daqui do nosso Fenômeno Fica Alerta. A pergunta é a seguinte, Marcelo, quando o cônjuge falece e foi considerado inválido, como fica, inclusive, a pensão para a viúva que já tem 46 anos e era casada no civil? Pois não, fica, porque não importa o motivo do óbito, por exemplo, ou o tipo de benefício que a pessoa estava recebendo, né? Não sendo, claro, o auxílio-acidente, que mais recentemente não gera qualidade de segurado, sendo outros benefícios por incapacidade, por exemplo, ele estava recebendo um auxílio-doença, né? Ou um benefício por invalidez, ou ele, teoricamente, estava na qualidade de segurado, mesmo sem receber benefício, Wilson, vai passar. Uma informação importante da idade, né? Ou seja, a partir de 2021, 45 anos ou mais é vitalícia a pensão, né? Como ela tem 46, vai receber de forma vitalícia, porque é por faixa etária. Hoje, você até 22 anos recebe por 3 anos, aí vai passando até 25, recebe por 6, e vai subindo essa condição, e só é vitalícia a pensão se a pessoa tiver 45 anos ou mais, tanto homem como mulher, tá? Ambos os sexos. 45 é a idade, obviamente, do vivo, tá, gente? Não é de quem faleceu. Então, só para explicar melhor, nesse caso da pergunta, ela com 46 vai receber de forma vitalícia esse benefício. Perfeito, Marcelão. Tem mais perguntas também aqui dos nossos telespectadores, aqui no nosso telão. Vamos lá, vamos ouvir, vamos saber. A Cláudia Mello, que faz a pergunta para você, Marcelo, ela faz o seguinte: Marcelo, posso acumular pensão com LOAS? Não, infelizmente não tem, uma vez que são benefícios distintos. Um é da Previdência, o outro é da assistência. A mesma pessoa não pode ter esses dois benefícios, tá? Infelizmente, nesse caso, só vai ficar somente com o benefício previdenciário. É uma excelente pergunta, porque tem pessoas que, por exemplo, né, se aposentam, mesmo assim querem também um benefício assistencial. Ou no caso dela, já é pensionista, completou 65 anos e vai pedir um benefício assistencial. Gente, a lei não permite que isso aconteça, tá? Não há acumulação para a mesma pessoa de benefícios distintos, um previdenciário e um da assistência. Muito bem, Marcelão, tem aqui a nossa última pergunta, vinda aqui através do nosso WhatsApp, aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta, é a Maria Saleta. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, gostaria de saber o motivo de uma viúva que é aposentada e recebe um salário mínimo ficar apenas com 60% da pensão do falecido. Pois não, olha só, ela não ficou, possivelmente ela divide com alguém, porque não pode ser menos que o mínimo, mesmo esses 60%. Gente, a regra infelizmente mudou, e eu digo infelizmente em razão dessa mudança, né, ser constitucional, mas de certo modo houve, né, uma penalização geral. Nesse caso específico, se o cidadão ganhava, por exemplo, o falecido ganhava R$2.000, fica 60% desses R$2.000. Esse 60%, na verdade, é porque só tem uma dependente, que é essa que está recebendo. A cada dependente aumentaria, nesse caso, isso mais 10%, até o limite de 100%. Né? Basicamente, regra geral. Né? Então, no caso dela, ela está ganhando 60% do valor e deve estar dividindo ainda com alguém. Né? Porque se for o falecido recebia um salário mínimo, ela vai receber um salário mínimo. Se ela está recebendo menos, é porque provavelmente ela está dividindo ou de algum saldo que tenha ficado de pagamentos anteriores que ele recebeu em vida, isso está sendo descontado na pensão. Tá? Então, o que eu aconselho é que ela verifique, basicamente, no contra-cheque dela, né, no histórico de créditos dela, que desconto é esse que ela não está recebendo o valor que seria do salário mínimo.
Muito bem, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e suas informações aqui no quadro Meu INSS, tirando aí, dirimindo as dúvidas de todos os nossos telespectadores. A gente pede aqui desculpas porque não dá para a gente colocar todas as perguntas, então o Marcelo ia ficar aqui até o próximo ano e a gente não ia conseguir responder e o nosso programa não ia conseguir seguir. Mas toda terça-feira você está juntinho com a gente, pode mandar perguntas para cá. Marcelo, boa tarde para você, muito obrigado, amigão, até a próxima. Eu que agradeço, Wilson. Um abraço e até a próxima.